e uma vez quando aquilo vai lá para baixo não dá para recuperar. Então, mesmo que dê para recuperar, custa muito dinheiro. Ok, isto é a questão da distribuição longínqua. Há outros casos, por exemplo, há casos em que de facto a segurança está em jogo. Alguém sabe o que é isto? É um pacemaker. E portanto, se isto falhar, o que é que acontece? Pronto, não dá muito bom resultado. Um avião, o cockpit de um avião, eu por acaso acabei por não trazer, tinha aqui o cockpit de um A380. Aquilo que lá está são dezenas e dezenas de processadores, cada um associado a um determinado aparelho, por sua vez está ligado a um conjunto de sensores. Okay? Portanto, tudo isto tem que ser programado. E mesmo a sala de operações, claramente, está ligada aos aspectos mais críticos. Mas vocês, em geral, não têm nos vossos bolsos coisas deste género. Significa que, de facto, há várias classes de sistemas embebidos. Muitas vezes, aquilo que vocês estão preocupados quando compram um laptop ou um telemóvel é, bem, que seja bom e barato. Ok? Reparem que o último mesmo este, barato. Mas, para além disso, também querem que não tenham que carregar o telemóvel 2 vezes por dia. Okay? Por outro lado, também não querem que ele tenha uma autonomia boa, mas me pese 1,5 kg, que de facto vai-me romper as calças. Portanto, há todo um conjunto de restrições e estas restrições são muito fáceis de vocês perceberem, porque vocês vivem com elas e vocês não querem ter tijolos nos bolsos. Ok? Portanto, estou a ver que tudo isto são sistemas com um processador, com uma memória e com um programa a correr lá dentro. Agora, caminhando um bocadinho mais para o fim da minha apresentação, eu queria perguntar-vos a vós, será que isto, de facto, programar uma aplicação para o telemóvel é muito diferente de programar uma aplicação para um desktop? É que a questão, se calhar, não é... A diferença não é assim tão grande. Há um conjunto de restrições que vocês devem ter em consideração. Por exemplo, quando vocês estão a programar uma aplicação que está numa estação meteorológica no Ártico, ok? Por sua vez está a ser alimentada com uma bateria, um painel solar, neste caso tem que ter cuidado. Quando escolhem o CPU, quando escolhem a quantidade de memória que aquilo vai ter, ou quando escolhem, de facto, o resto do conjunto de interfaces que vai consumir energia. E devem programar de acordo com isso. Ok? A mesma coisa quando vocês programam uma aplicação, por exemplo, um tablet. Ok? E qual é que é a diferença entre programar para estes dispositivos face a uma programação em consola, como vocês já estão habituados? É que neste caso tem que ter em consideração o hardware que está por baixo. É exatamente aquilo que o meu colega estava a dizer há bocadinho. Ou seja, muitas vezes eu tenho que interagir com o sistema operativo, isso vocês já fazem. Tenho que perceber como é que eu consigo chegar aos sensores através dos device drivers, ok? E como é que eu faço uma interface que muitas vezes não é um monitor em que eu ligo e basicamente tenho ali as minhas janelas do Windows ou do Linux ou do Mac. Ok? Portanto, tenho que, de facto, particularizar o desenvolvimento para o tipo de produto que eu estou a desenvolver. Portanto, pergunto a vocês, está bem, então, mas se eu quiser ser um engenheiro neste tipo de vertente, com o que é que eu vou trabalhar? Okay? Será que isto é muito diferente do que continuar a trabalhar na vertente de Computer Science habitual? E a minha resposta é não. Sabem porquê? Deixem-me só explicar um exemplo paradigmático que eu vos vou mostrar agora. Sabem o que isto é? É uma televisão do lixo. Ou seja, uma televisão de há 40 anos atrás, ok? E que era um dispositivo eminentemente do domínio da engenharia e eletrotécnica. Não tinha ninguém tem dúvidas disto, ok? Dúvidas disto. Basicamente aquilo tinha um botão para ligar e um botão para desligar. As televisões hoje em dia não são assim, pois não. É que hoje em dia, quase que ver televisão é a última aplicação do dispositivo. Porque posso usar o browser, posso falar no Skype, posso aceder ao Facebook, mas isto está aqui, é um conjunto de aplicações. Hoje em dia a televisão tem mais software, ok, do que propriamente hardware está por trás. Ok? E será que o hardware está por trás é muito diferente daquilo que vocês têm nos vossos telemóveis ou nos vossos computadores? Bom, é que de facto, por muito diferentes que vocês encontrem os telemóveis na loja, a maior parte deles até acaba por usar o mesmo processador. Olha aqui. Ok? Portanto, isto será que trabalhar num processador, por exemplo, um ARM, é muito diferente de programar para um processador Intel? A diferença é nula. É zero. É igual. Ok? Uma vez tem um compilador que sabe traduzir instruções, neste caso, ou para o ARM ou para o Intel, mas o resto é igual. E mais, o paradigma será que é muito diferente? Pois é que vocês hoje em dia já não querem o A4, o iPhone, a versão 4, mas já querem a versão 5, porque tem lá mais cores. É que a verdade é esta, é que hoje em dia até os telemóveis já são dispositivos multicore e têm GPU. Então isto não é muito diferente daquilo que falámos há bocado. Ok? Bom, mas se as plataformas de facto já têm um paradigma muito próximo de um desktop, então isso será que a programação, como é que é? É que os sistemas operativos também não convergiram gradualmente para uma uniformização. E o que é que está a correr hoje em dia no vosso telemóvel? Ok? Android. O que é Android? É apenas um restyling de Linux. Ok? Não é bem Linux, porque aquilo foi adaptado. Mas reparem que tem muito a ver com Linux. Ok? E há, inclusive, quem tenha
o Windows a correr no telemóvel. Então, afinal de contas, vocês estão habilitados a programar para um telemóvel, se calhar, não é? E a questão é essa, é que vocês, de facto, hoje em dia têm um mercado muito grande para também interagir neste tipo de produtos. E agora pergunto eu, está bem, mas eu aqui em informática, será que vou aprender a programar um telemóvel? Não, vocês vão aprender a programar. Ok? E já agora, diversifiquem um bocadinho as linguagens de programação. E quais são as linguagens de programação que se utilizam num ambiente destes? Não sei se vocês estão a reconhecer aqui alguma coisa. Ok? Já agora, o assembly das linguagens está aqui mais baixo nível. E geralmente é algo que é feito em concepção na fábrica. Ao nível da aplicação, qual é a linguagem? Sabem qual é que é? Java, exatamente. Ou seja, a camada mais de baixo nível do dispositivo, ok? Aquela que vem de fábrica, muitas vezes é programada em C, e se necessário ir ao assembly, vou. Mas depois, a partir da camada de aplicação, é tudo Java para cima. E será que vocês não estão habilitados para fazer isso? Eu espero que sim. Ok? E agora a pergunta que eu faço, e estou quase a terminar, é o seguinte. E será que isto é tudo? Será que sistemas embebidos acabam aqui? Bom, então deixem-me só agora abrir um bocadinho as perspectivas para outro domínio. Eu, quando entrei para o técnico, não havia internet. Eu mandei o meu primeiro e-mail a alguns quando estava a meio do curso. Okay. Hoje em dia, vocês até se sentem mal e com dores de cabeça se não estiverem ligados ao Facebook. Okay? Sentem necessidade de estar constantemente ligados às redes sociais. E, de facto, nós, sem darmos por ela, ficamos imersos, okay, numa sociedade que está constantemente ligada. Ora, é precisamente um exemplo desses que eu vos vou mostrar. Hoje em dia, estima-se que, de facto, nós estamos ligados muito para além da internet convencional. Ou seja, muitas vezes nós vivemos imergidos num ambiente que está muito mais ligado do que nós imaginamos. Okay? E, de facto, a partir do momento em que eu tenho uma forma de me identificar a mim ou a um objeto qualquer, imediatamente alguém pode começar a processar a informação, okay, que conseguem... que se refere à minha vivência dentro deste habitat. Ok? Então, o que é que significa? Significa isto, de facto, muitas vezes, aquela visão do Big Brother está mais do que implementada. Vocês, muitas vezes, conseguem ser rastreados muito mais do que vocês imaginam. Eu vou dar um exemplo de uma tecnologia, okay, que já não é particularmente nova, mas que provavelmente vocês ainda não deram conta dela. E é uma tecnologia chamada RFID. Ok? O que é o RFID? Vocês provavelmente já viram uma coisa destas, não já? Aonde? Nos livros, nos alarmes, não sei o quê. Então agora tenho aqui um exemplo de algo, eu chamo a atenção, aquilo que vocês vão ver não é ficção. Ok? Talvez ainda não tenham chegado aos dias de hoje, mas desde que eu consiga pôr isto a tocar. Deixa-me ver se consigo pôr isto a tocar. É a força aqui. Uma vez vou imaginar o que é que vai acontecer a este senhor, não é? Excuse me, sir. Forgot your receipt. Checkout lines. Who needs them? Have a nice day. This is the future of e-business. O que é que aconteceu ao senhor? Nada, ele apenas não quis foi gastar sacos. Ok? Isto que está aqui não está tão distante do que vocês possam imaginar. Eu, por uma questão de tempo, não trago os vídeos todos que tinha preparado, mas, por exemplo, hoje em dia, na criação de gado, isto é utilizado. Ok? As vaquinhas têm um identificador destes, têm sensores deste tipo via verde, à entrada do estábulo, e elas são contadas, e quando chegam ao seu ponto de repouso, é-lhes dado a quantidade de ração e o tipo de ração de acordo com o leite que ela deu, porque ela está constantemente a ser rastreada. Ok? Exemplos desses em vaquinhas, vão à net, vão ao YouTube e encontram vários. Ao nível, por exemplo, dos aeroportos, isto também começa a ser banal. Porque, de facto, aquele autocolante que vocês recebem na vossa mala e que mandam para o porão, aquilo está a passar por vários cintos de transportadores que vão encaminhar a mala para o avião certo.
E isso é feito com o quê? Através do rastreamento e, acima de tudo, através da identificação. O que está aqui em causa é a identificação. Agora, não sei se vocês deram conta, mas naquele supermercado, todos os produtos estão identificados. O que significa que todos os produtos têm lá um processador no meio, ok? E uma memória com as capacidades ajustadas às necessidades, mas estão lá. Ok? Não se esqueçam disso. Já agora, quem fala em vaquinhas, pode chegar também ao ser humano. Ok? Isto está aqui, é um identificador do tamanho de um bago de arroz, ok? Que é implantável aqui nesta zona da mão e que permite, por exemplo, abrir fechaduras só com o aproximar da mão. Vocês dirão, isto é ficção científica? Eu recomendo, vão à internet e vejam o que é que o Sr. Obama teve a dizer acerca disto. Isto, de facto, teve problemas. Porque há uma barreira, há um limite. Okay? Nós não somos propriamente vaquinhas para andarmos com o identificador na orelha. Mas houve quem pensasse que isto podia seguir em frente. Então, se quiserem, procurem. Agora pergunto, mas será que o humano está assim tão à margem disto? É que se calhar não está. É que muitas vezes, quando vocês recebem um badge para pôr ao pescoço, não estão a fazer muito mais do que aquilo que uma vaquinha faz. Okay? E mesmo as crianças que nascem hoje em dia, assim que nascem, levam logo o identificador RFID. Ok? E até mesmo as crianças vão à Disneylândia e são convidadas para uma pulseirinha para se encontrarem facilmente. Portanto, estão a ver que, de facto, aquilo que eu vos... E reparem, estou a chegar ao fim da minha apresentação. Aquilo que eu vos queria chamar a atenção é o seguinte. Não se foquem apenas na consola. O mercado é muito maior do que isso. E reparem, olhem para aquele supermercado e vejam quantos produtos têm lá um processador e uma memória agregados. Ok? E a boa notícia que eu tenho que vos dar é o seguinte. Mas será que aqui em Portugal nós temos hipóteses de trabalhar a esse domínio? Talvez não saibam, mas a própria Via Verde foi um produto pioneiro e que foi concebido aqui em Lisboa. Sabiam disso? E depois foi exportado. Se vocês começarem a olhar para todos os logotipos que aqui vêm, encontram empresas que estão e têm atividade presente nestas áreas. Ok? É muito fácil encontrá-las. Portanto, é só para vos manter as vistas um bocadinho mais alargadas e perceberem que, de facto, há muito mais para além da consola. E, portanto, se vocês quiserem trabalhar num domínio de aplicação ligado ao produto, ligado à aplicação, tem aqui várias áreas onde podem trabalhar em Portugal. Okay? Eu não vou estar aqui a enumerá-las, mas algumas delas são bem conhecidas e algumas delas estão nos vossos bolsos hoje em dia. Okay? Vou terminar para não me escorregar muito mais. Enquanto o professor Zé Carlos está a instalar, eu adorei esta da vaquinha e eu proponho que a gente equipe todos os estudantes e professores do técnico com um chipzinho, que assim já não temos de tirar presenças, é automático. Desculpem lá, só tenho mais 2 ou 3 slides. E agora é para refocar aqui um bocadinho as coisas em vocês, não é? Portanto, agora vocês no vosso curso, onde é que isto encaixa? Portanto, vocês, quem está no segundo ano já teve a cadeira de Arquitetura e Sistemas Digitais no primeiro ano, mas agora para vocês que entraram agora estão a ter Introdução à Arquitetura de Computadores. Não é? Portanto, isto aqui é para vos dar as bases de tudo. Quer dizer, a ideia é que nós não podemos assumir que vocês saibam nada destas áreas de arquitetura de computadores, mas pelo menos é ficarem aqui com a ideia de o que é um processador, como é que o processador funciona, o que é isto da programação assembly, como é que é a memória, como é que são um bocadinho os sistemas de entradas e saídas, não é? Tenho aqui agora as dependências entre disciplinas, ok? Portanto, isto vai ser muito relevante para quando vocês estiverem a cadeira de sistemas operativos, não é? Portanto, quando vocês têm sistemas operativos, isto é a camada de software que corre em cima do hardware. Portanto, vocês têm que ter boas noções do que é o hardware para poderem perceber como é que os sistemas operativos funcionam. Não é? Portanto, não está diretamente na área de arquitetura de computadores, mas é muito importante que vocês tenham isto. Depois, no terceiro ano, vocês vão ter a cadeira de organização de computadores. Portanto, a ideia aqui é mostrar-vos como é que funcionam as arquiteturas de hoje em dia. Portanto, vocês, quando saírem da licenciatura, para pelo menos saberem como é que são os processadores que vocês aqui têm, não é? E como vos disse, estes processadores agora são todos multicore.
E para vocês poderem tirar o uso dos multicores, vocês precisam de saber de sistemas operativos. Okay? Por isso isto está nesta sequência. Porque quando vocês têm uma aplicação e a aplicação vai correr em paralelo nos vários cores, têm que saber que no sistema operativo o vosso programa corre como um processo e que o processo tem threads e que será diferentes threads que vão correr em diferentes cores. Okay? Depois, relacionado ainda com isto, tem a cadeira de compiladores no terceiro ano, segundo semestre, que obviamente tem que saber onde é que depois, que código é que vocês vão gerar com os compiladores. Isto são as cadeiras da área de arquitetura. Obviamente, para estas áreas que o Nuno falou, de sistemas em bits, todas as cadeiras de programação ou de sistemas de informação são relevantes, porque, como ele disse, não é diferente depois programar estes sistemas. Não é? Depois, isto continua, não é? Quem ficar para mestrado, não é? Aqui é que vocês têm, de facto, a especialização nestas áreas. Estas disciplinas que vos mostrei eram as bases de tudo. Não é? Depois, eu selecionei aqui um conjunto de 5 disciplinas da área mais de hardware e da área mais de sistemas em bits para vocês terem uma noção do que é que podem escolher se forem para mestrado e se quiserem escolher esta área. Portanto, tem cadeiras mais avançadas de arquitetura, não é? Onde tem as arquiteturas de alto desempenho. Tem uma disciplina de coprojeto em que vocês querem desenhar uma aplicação e podem decidir o que é que fica em hardware, o que é que fica em software. Tem uma cadeira de projeto de sistemas digitais, não é? Como é que eu desenho mesmo os sistemas digitais. Uma cadeira de projeto assistido por computador, que são programas, portanto, algoritmos eficientes para gerar automaticamente os circuitos. Okay? E a cadeira de robótica, para vocês porem coisas mecânicas a mexer. Não é? Do lado dos sistemas em bits, temos uma disciplina de aplicações para sistemas em bits, em que foca mais o que é que na programação é específico à programação de sistemas em bits. Uma cadeira de ambientes inteligentes, que tenta ser um overview sobre estas novas áreas, que sejam RFIDs, redes de sensores, domóticas, para mostrar as diferentes áreas onde se aplicam os sistemas em bits. Uma cadeira de segurança em sistemas em bits, a confiabilidade, que o Nuno também referiu, não é? Quando nós pomos um sistema em bit em produção, muitas vezes não conseguimos repará-lo, portanto é muito importante que quando nós dizemos isto está feito, aquilo esteja realmente correto, não é? E temos uma cadeia mesmo específica de redes de sensores. Está bem? E, portanto, eu acabava aqui a apresentação. Eu não sei se alguém tem alguma pergunta que queira fazer. Temos algum tempo? Vamos a isso, perguntas, pá, aproveita. Não havendo, eu ainda quero tratar uma coisa aqui com os alunos. Quero agradecer aos meus colegas e já agora, se ficar aqui uns minutos, também ficam a perceber mais uma tarefa para vocês. Pá. Obrigado, Ana. Eu escrevi, portanto, eu apelo a vocês novamente a que vão ver, ligam os RSS, está bem? Que é para não andarmos com mais desalinhamentos de informação. A outra coisa é, agradeço que leiam com atenção as últimas notícias, e em particular a última que eu pus sobre o vosso trabalho final, o vosso caso, relatório, que queiram. Portanto, faltam, a partir daqui, faltam dois trabalhos. O que começa agora, dos sistemas de informação, já agora um aluno chamou-me a atenção de uma inconsistência no template ou nas instruções entre antigamente dizia número de palavras, depois passámos a pôr número de caracteres e eu usei o documento de base errado, tenho que corrigir, portanto, vou substituir o documento que está lá, para não ficar dúvidas, são caracteres, como no último de CGM, essas instruções, essas é claro. Mas, portanto, como um aluno chamou a atenção disso no Facebook, eu vou corrigir e agradeço ter chamado a atenção. Mas, aquilo que eu estou a pensar para o caso final, e reparem, esta cadeira acaba, portanto, daqui a 2 semanas, acabou-se as aulas, e depois têm um trabalho final que será efetuado na semana seguinte ou num prazo razoável. Temos que combinar nós todos, ok? Mas não é com certeza mais de 15 dias depois, de certeza. Portanto, a minha ideia era ser na semana seguinte. E, epá, tomem lá atenção a isso. Este caso final é assim, são 800 tipos e, portanto, o que nós vamos fazer é que vocês vão resolver este caso individualmente
eu volto a chamar a atenção, que quem nos tentar enganar e copiar, que seja muito, muito profissional, está bem? Porque senão lixa-se. Está bem? Não devem fazer isso, por razões éticas óbvias, e porque as condições operacionais da execução deste trabalho não vão tornar isso difícil nem muito rentável, garanto. Mas nós temos o software de detecção de cópias e usamos isso regularmente em muitas disciplinas. Portanto, não corram riscos parvos, além de ser errado se fizerem isso. Portanto, vão resolver isto calmamente, no sítio onde quiserem, em vossa casa, na biblioteca, numa sala de trabalho, onde queiram. Okay? Individualmente. As instruções de submissão serão parecidas, embora eu ainda estou a trabalhar isto, vão ter que nos ajudar um bocadinho e vão ter um bocadinho mais de trabalho na submissão do que o normal. Eu vou explicar porquê. Portanto, com 800 trabalhos, e repare, esta coisa final vale metade da nota. Portanto, eu tenho que ter muito mais cuidado com a homogeneidade dos critérios de avaliação do que se teve até aqui. Não é que tivéssemos falta de cuidado, mas para já estamos a experimentar isto, e portanto é natural que vamos aprendendo. E como eu expliquei, e é óbvio, há pessoas que usaram critérios mais duros, outros menos duros, e portanto o que nós estamos a fazer é que agora pulverizamos os professores pelos alunos, e isto em média vai ficar justo. Pronto. Agora, no caso final, temos de ter cuidado. Portanto, a minha ideia é que eu vou ter algumas perguntas por área científica. Ok? E, portanto, para eu poder fazer funcionar isto no OpenConf, tenho que pôr as vossas entregas por área científica. Portanto, vocês vão fazer o caso final, têm um documento inteiro com o caso final, todo junto, que mandam pelo Fónix, todo integrado, mas depois as submissões têm que ser por respostas separadas, cada um para o seu OpenConf, tudo com o mesmo código. Mas têm que fazer submissões que eu vou pôr, por exemplo, perguntas, respostas sobre CGM, se for nessa área, vão para o OpenConf e só os professores de CGM é que vão lá avaliar aquilo, e poucos, para garantir maior uniformidade de critérios, está bem? E eles só classificam aquela pergunta. Eu queria dar um pano de fundo interessante, que ainda faz parte da vossa aprendizagem, a este trabalho final. E o pano de fundo, portanto, como eu vos disse, estou a pensar publicar uma história, um caso, como se diz nas escolas de gestão e aqui no técnico, no ensino que fazemos, um caso real, português, que envolve entidades, clientes portugueses, empresas portuguesas e desastres portugueses, porque a gente aprende com os erros. É com os erros que a gente aprende, não é com os casos de sucesso. Ei, ao Facebook, ei, ao Google. Aí aprende-se pouco. A gente aprende com os milhões de casos que foram falhanços, que é para a gente não falhar. E desse normalmente não se conta muitas histórias. Mas, portanto, a minha ideia era dar uma história de fundo, e à volta desta história, com a colaboração dos meus colegas, vão ser desafiados a elaborar a pergunta da sua área que, de alguma maneira, correlacione com aquela história. Para fazer este caso final, vocês não têm que estudar. Eu disse, isto é avaliação contínua. Vocês têm que continuar a trabalhar, como estão a trabalhar até aqui, e perceberem que o material que foi apresentado nestas coisas todas e o referencial ACM é a matéria. Não é preciso mais. E o que vocês conseguirem pensar e absorver e rever à volta do que já fizeram nestas semanas é tudo o que precisam para fazer este trabalho com sucesso. E têm que saber ler o caso, pensar sobre ele, podem discuti-los todos, façam fóruns de discussão, façam caraças, quanto mais discutirem melhor, e depois têm que responder num espaço de tempo curto, portanto, tem que ser todos ao mesmo tempo. Temos que escolher o dia e a hora onde toda a malta tem das tantas a tantas para responder.